Eu demorei 30 anos para aprender isso que eu vou falar agora, cara. É mais uma das coisas que eu demorei muito a aprender, tá? Esse é o meu segundo vídeo do dia, mas eu também tinha isso para falar. É por isso que eu tô com a mesma roupa, do mesmo lugar do último vídeo. Então é porque eu não tenho tempo de ficar fazendo vídeo em outros lugares, outros horários. É só quando dá. E aí eu aproveito para falar sobre isso agora. Eu demorei 30 anos para aprender isso e, cara, isso vai te economizar muito tempo, porque é uma realidade que a gente não tem noção. A vida é como uma viagem, tá? Ela é uma viagem e nessa viagem a gente tá de trem, tá? Imagina, faça essa analogia, você tá de trem numa viagem. Esse trem, ele tem estações. Algumas estações são fáceis da gente sair. Por exemplo, você está no trem, quando você é pequeno, você é uma criança, você está no trem, no vagão dos seus pais. Você está viajando no tempo e por momentos, e por épocas e por lugares onde seus pais estão. Então, essa é a viagem que você está fazendo, é a viagem dos seus pais. Quando é que você pode sair dessa viagem? Você pode saltar na próxima estação, talvez na adolescência, onde você vai poder ficar mais independente, pegar algum outro trem, entende? Mas você ainda vai estar, digamos, ligado àquele primeiro ramal, né? Você vai estar próximo, numa cidade próxima, temporalmente falando, assim. Você ainda vai ter uma ligação. E entender isso é muito, muito sutil, porque isso pode salvar a sua percepção da tua vida. Porque tem gente, por exemplo, que começa um relacionamento amoroso e não entende essa analogia. Você vai entrar num trem. E aquele trem ali é o trem daquela pessoa. E ela vai entrar no seu trem. E você vai estar indo. Né? Acho que mineiro entende bem isso, né? Porque eles falam tanto trem. Mas você vai estar indo naquela viagem ali. Se a mulher engravidar, se vocês casarem, vocês vão estar indo para uma estação mais distante, onde o momento em que você vai poder sair dessa viagem está mais distante no tempo. Mas as estações podem ser até próximas uma da outra e talvez você nem queira sair. Você queira permanecer. Toda vez que o trem parar, vai abrir a porta. É um momento de uma briga, é um momento de uma discussão, um momento de que você arrumou outro emprego em outro lugar e a mulher não quer viajar, não quer ir para lá. É um momento em que você está vendo se a sua vida concilia com a dela, etc. Você tem a opção de sair da estação ou não, ou permanecer naquela viagem. Então você pode permanecer nessa viagem e continuar. Mas a partir do momento que você está dentro do trem, se você quiser sair antes da estação, antes da próxima parada, sem planejamento, você vai se jogar na linha férrea, vai se machucar, vai se ferir ou até morrer. Você tem ideia de que você pode morrer se você estiver querendo sair com um trem em movimento? Sabe? E eu não estou falando só de morrer fisicamente, você pode morrer espiritualmente, você pode entrar em depressão e um monte de coisas. Essa analogia ajuda muito a gente a fazer a nossa história e a tentar entender em que momento a gente está dessa viagem. Por exemplo, eu tenho um filho e eu quero estar com ele e com a minha mulher, eu quero ficar bem. Então eu tenho noção de que essa viagem é longa. Essa minha viagem é muito longa. Tem casais que começam a dar errado, tem um filho, dá errado, não está legal, mas tem gente que entende isso e só se separa quando o filho já está mais velho. Teve aquela situação de segurar a barra ali e fazer a coisa de uma forma harmoniosa. Quando o trem parou numa estação e ele pôde sair com dignidade, entende? Pode sair antes com a criança com 1 ano, com 2, com 3? Pode, vão ter estações no caminho. Mas isso, cara, não vai ser bom para os viajantes. Nem para você, nem para a criança, nem para a sociedade, para ninguém, entendeu? Então essa ideia de você estar num trem e você está passando por uma passagem ali é importante. Às vezes, por exemplo, você está num momento difícil da tua vida, num momento de uma crise. Cara, você está num trecho ruim dessa viagem. Então você vai ter que esperar a próxima estação para que você possa sair dessa situação. Né? Então, é que a gente não entende muito bem, mas quando a gente entra numa via expressa, por exemplo, você não pode pular do ônibus. Se você está num ônibus de viagem, você não pode pular do ônibus.
você vai ter que negociar isso com o mundo. E a forma de você negociar com a sua mulher, com os seus parentes, com a vida, é assim. Eu sei que a gente quer ser rebelde, quer fazer o que a gente quer na vida, mas nem tudo dá para fazer, e a gente faz segundo as oportunidades, as estações. Pode ser que abra uma estação no meio do caminho, você ganhe dinheiro com muita coisa, o que abre possibilidade de fazer novas paradas e até mesmo de deixar aquela pessoa, se for o caso de separação, se for o caso de você conhecer uma outra pessoa, para entrar numa outra situação, numa outra viagem. Conseguiu entender? Então, por exemplo, quando você entra numa faculdade, você está entrando também numa outra viagem. Você está entrando num trem em que você sabe que em 5 anos somente é o local certo de você sair. Você vai sair diplomado de lá, você vai sair formado dessa faculdade. Mas se você sair no meio do caminho, você não vai completar, vai se machucar, não vai ser bom, entendeu? E é um trem devagar. Então, assim, tu não vai morrer, mas não vai ser o que você queria, né? Vai ser uma decepção, vai ser talvez uma perda de tempo, que você está numa viagem que você não queria, entende? Olha a faculdade como é, né? A faculdade te dá essa coisa, mas de qualquer forma, a viagem ela te dá uma experiência. A viagem ela acaba te proporcionando uma experiência, entende? Então, assim, nada é inútil de certa forma, é tudo um aprendizado. Eu demorei muito tempo a entender isso. Então, tipo, às vezes você tá com um parente doente e você tem a obrigação de estar ali, de você estar ali. Aquela viagem vai acabar. Ou, infelizmente, o parente pode morrer e você saltar dessa estação, ou o parente se curar e você saltar dessa estação. Mas se você sair no meio desse processo, abandonar a pessoa, cara, isso vai te fazer muito mal e vai fazer mal para a pessoa e vai fazer mal para a sociedade. Vai fazer mal para todos. Ninguém vai te ver com bons olhos. E imagina a consciência de alguém que faz algo assim. Então, assim, a gente tem que negociar com o mundo. A gente tem que negociar com a realidade. É da gente pro mundo, entendeu? E muita gente tem uma sensação de que o mundo tem que te servir. O mundo não vai te servir. O mundo é essa viagem. O mundo é a linha férrea. O tempo é isso, é a estação. A gente não tem opção. Se tiver opção, você vai se machucar. Pode ser que seja pior para você. E talvez você, ao pular de um trem, entre numa outra viagem que vai ser pior do que você estava. Não sei se vocês entenderam essa analogia do trem, mas eu espero que sim, porque me ajudou muito a compreender algumas coisas que a gente não pode mudar. Algumas coisas não tem como mudar imediatamente. Precisa de tempo, precisa de paciência, precisa de dedicação e a gente precisa pagar o preço da viagem até a próxima estação. Essa é a questão. E como você faz esse percurso vai fazer toda a diferença. Você pode fazer esse percurso entre uma estação e outra estudando. Você pode fazer esse percurso fazendo qualquer outra coisa. Mas a gente está dentro desses ciclos que se iniciam e sempre vão se encerrar. Até a nossa vida vai se encerrar uma hora. Tem gente que não consegue entender isso, cara. Como você não entende de que a vida vai acabar? Isso não é motivo para você sair gastando todo o teu cartão de crédito, fazendo viagens loucas, etc. Mas você tem que ter essa consciência, pelo menos, entendeu? É sobre isso que eu queria falar. Espero que tenha ajudado vocês. E se você estiver passando um momento ruim, um momento difícil da sua vida, entenda, vai passar. Tu tá na viagem, vai passar. Beleza?